Ni hao, seus ex-liberal que viraram fã da China. Tudo bem com vocês? E vamos aí, já que vocês gostaram, né? Vamos aí pro Cobori lá no Opera Mundi. Falando da China, provavelmente, né? Ao longo do primeiro quarto do século XXI, a China se transformou, como dizem muitos, na grande manufatura do mundo, com múltiplas cadeias de valor sendo transferidas dos países ocidentais, incluindo dos Estados Unidos, para a nação asiática. Os Estados Unidos ainda poderiam reverter essa situação? Não. Acho que o problema dos Estados Unidos é até outro, viu, Breno, que eu tenho falado, e você vê até pela ascensão do Trump, né, a gente acha que ele é uma figura execrável, mas ele é um retrato da sociedade, né, ele foi eleito. Né, então, né? Isso significa que metade dos americanos pensam igual ele. Né, então, isso não é verdade, né, porque nos Estados Unidos as pessoas não são obrigadas a votar, vota quem quer, e não é todo mundo que vota, né? Tem criança, tem idoso, então não é a metade da população que votou no Trump. A metade, um pouco mais da metade dos eleitores que foram votar, votaram no Trump. Talvez não tão radical, até porque a popularidade esteja caindo, mas a contradição nos Estados Unidos não seria, talvez, o que as pessoas acham que o Trump vai cair, vai mudar tudo, mas essas contradições no modelo que eles acreditam ser o correto não prospere. Então, na realidade, o que se vê a contradição ali dessa tentativa de trazer as manufaturas de volta para os Estados Unidos, eu não acredito que vá surtir efeito, porque, veja bem, a China, quando ela olha o socialismo de mercado, ela investe muito no desenvolvimento do mercado interno dela quando ela gera igualdade. Ela tenta diminuir os níveis de desigualdade dentro do mercado, do próprio mercado interno chinês, porque você, com menos níveis de desigualdade, você tem consumos maiores, né? Você tem um mercado consumidor muito maior. Os Estados Unidos faz o inverso, né? Ele gera cada vez mais desigualdade, por isso ele precisa buscar mercados fora dos Estados Unidos. Talvez, se ele resolvesse os problemas de desigualdade dentro dos Estados Unidos, ele fortaleceria o próprio mercado interno, e essa reindustrialização que ele tanto busca, não teria tantos, digamos assim, tantos desequilíbrios de continuar tendo esse modelo de colonialismo econômico no resto do mundo, tentando impor a venda dos seus produtos, que é o que ele está fazendo agora. Então, eu acho assim, na minha cabeça, tá? Isso está muito descoordenado do ponto de vista da estratégia americana, porque ele vai reindustrializar o país, só que para reindustrializar o país, o que ele está fazendo é criando inimigo no mundo inteiro, inclusive se desfazendo dos seus aliados. Então, teoricamente, se der certo a estratégia dele, ele vai trazer as manufaturas de volta, vai tentar reindustrializar os Estados Unidos, mas ele vai precisar de mercado. Ele não tem o mercado externo, porque ele criou um monte de inimigo, né, para fazer isso, e também não vai ter o mercado interno, porque ele não está trabalhando em diminuir as desigualdades dentro do solo americano. Né? Então, eu não vejo os Estados Unidos lá na frente saindo dessa enrascada que ele já está enfiado. Eu acho que o problema não é nem só esse, né? É o custo de produzir nos Estados Unidos. Essas fábricas, elas mudaram para a Ásia por conta de custo. Não só o custo da mão de obra, mas na época o custo da mão de obra era o principal, porque ainda é um dos fatores principais na cadeia produtiva. Hoje a gente tem a qualidade, tem a logística, né? A gente viu aí um exemplo muito bom que foi a Apple tentando mover parte da produção do iPhone para a Índia e deu errado. Então não é tão simples. Alguns produtos, a gente quer, quer fazer, papel. Isso dá para produzir em qualquer lugar. Mas vai fazer um iPhone? Não dá, cara. Não dá para simplesmente pegar a produção e mudar para outro lugar. E aí, tem outra coisa. Tem um monte de outro país barato para produzir. As empresas, elas não vão querer simplesmente levar para os Estados Unidos, porque as pessoas não vão querer pagar $1.000 num iPhone lá nos Estados Unidos. Então, não vai. Então, o que está acontecendo? As empresas estão mudando para o Camboja. As empresas chinesas estão saindo daqui e indo para o Camboja. Elas continuam produzindo com matéria-prima chinesa, com qualidade chinesa, só que no Camboja. Ou estão indo para o México, porque Camboja, Laos, Vietnã, México, todos eles têm uma mão de obra mais barata. E do México para os Estados Unidos é só levar de caminhão. Então, assim, não tem isso, cara. Não tem isso de ir para os Estados Unidos. Para uma produção para os Estados Unidos, tem que ser extremamente automatizado. Isso quer dizer robô. Robô para tudo que é lado. Tem que ter muito robô. O robô é caro, né? Um robô bom
bom, assim, de uma marca boa, vai custar na casa aí de uns $80 mil, entre 80 e 100 mil dólares, isso sem contar manutenção, e sem contar sistema de monitoramento dos robôs. Isso só o custo do robô. E aí você pega uma linha de produção, quantos robôs você tem que ter lá? Então, assim, é um investimento muito alto. Então, eu, né, que trabalho com produção na Ásia, eu trabalho com fábricas há 20 anos, eu não vejo os Estados Unidos se reindustrializando dessa forma, porque é muito caro e tem muito outro país pobre para eles sugarem. Já há algum tempo. Agora, a guerra tarifária aberta por Trump, essas medidas protecionistas adotadas pelo Trump, elas poderiam provocar uma reinternalização dessas cadeias de valor que os Estados Unidos exportaram para outros países, especialmente para a China nos últimos 40 anos? Poderia forçar um fluxo maior de investimentos de capital dentro dos Estados Unidos, das próprias corporações norte-americanas, para reindustrializar o país? Ou essas medidas protecionistas tendem a ser, na sua opinião, inócuas? Para mim, assim, o resultado final é inócuo, porque exatamente por isso, né? Ele tá criando, acho que eu até falei no vídeo da semana, a gente não está no século XVIII do Hamilton, né? O mundo já se desenvolveu, o mundo já é industrializado. O maior inimigo americano, que é a China, é mais industrializado do que os Estados Unidos. Então, simplesmente levantar barreiras protecionistas para reindustrializar o país, para lá na frente, quando ele tiver reindustrializado forte, tentar dominar o mundo de novo, o mundo já evoluiu, o mundo é outro. Vocês estão pedindo Pix, então eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou fazer um pedido aqui. O João Carvalho, o tio João, que eu chamo de tio e no fim eu sou mais velho que ele tem um projeto de doação de livros. Ele doa milhares de livros por ano, e eu não estou nem de sacanagem, é milhares mesmo. Então vocês fazem o seguinte, vocês querem mandar dinheiro? Manda aí no Pix do João, tá aí, ó. O Pix para doação de livro. Todo mês ele faz doação de livro, ele sorteia livro para quem doa mais de R$5. É alguma parada assim. Então vocês querem ajudar? Ajuda a doar livro aí, ó. Tá aí na tela, tá passando na tela aí, pra vocês verem o Pix do João. Manda lá um 10 pila, qualquer coisa, depois vai na live dele e diz que vocês viram por aqui. Mas vocês querem ajudar? Vocês ajudam o tio João a doar livro. Firmeza? Vamos voltar aqui pro Cobori. E a China, já há algum tempo, junto com os BRICS, né, criou aí um mercado, o próprio BRICS hoje representa 57% do mercado consumidor do mundo, né? A própria China é um grande mercado consumidor. Então, quando os Estados Unidos não está no século XVIII, pode até fazer isso, está fazendo isso, vai levantar, para levantar as barreiras, ela vai criar todo esse problema que ela está criando com o mundo inteiro, com seus próprios aliados históricos, né? Quase irmãos dos Estados Unidos, assim como é o Canadá, né? Aqui eu vou ter que parar, porque né, a gente tem que relembrar toda a live, né? Porque sempre tem gente nova. Não pode xingar, tá, cara? Não pode xingar quem tá na live, não pode xingar quem tá no chat, não pode xingar ninguém, não pode me xingar, e não pode, beleza? Então eu vou te dar só um aviso aqui, mas na próxima, né, a gente bane, porque aqui no Durantistão é isso aí, né? Quem manda sou eu. O que os Estados Unidos está fazendo com o Canadá, e assim, digamos que deu certo, levantei as barreiras protecionistas, remanufaturei, reindustrializei o país, agora eu vou tentar dominar o mundo é outro, o mundo já vai estar, nesse período, sendo, digamos assim, consolidado pelas outras nações, né? A própria União Europeia está se mexendo, deve fazer, na realidade os Estados Unidos está jogando todo mundo no colo da China, né? No BRICS. Mais ou menos isso mesmo, né? Os Estados Unidos, assim, reindustrializado, vai tentar dominar de novo o comércio mundial, ele não vai conseguir isso. Primeiro, que não vai ser mais um parceiro confiável para ninguém, já não é, né? Já está demonstrando isso. E aí ele vai depender, basicamente, do seu nacionalismo e do seu mercado interno, e aquilo que eu falei anteriormente, não diminuindo a sua desigualdade, ele também não vai ter esse mercado interno. Então, os Estados Unidos, voltando para o século passado, tentando se reindustrializar, achando que vai ter uma autossuficiência, não vai ter. As cadeias globais de suprimentos, de valor, elas já estão consolidadas, o mundo vai se reorganizar, né, vai se acomodar nesse novo cenário em que os Estados Unidos não vai ser mais hegemônico e também não vai ser, principalmente, não vai ser mais confiável. O mundo vai aprender a conviver, digamos, talvez com muito menos dependência do que a economia americana. Obviamente, os Estados Unidos vai continuar sendo uma grande economia, mas a hegemonia dele, ele teoricamente já perdeu, né? Cobori, a corrida armamentista, uma nova corrida armamentista, ensaiada nos últimos anos, ela poderia abalar a economia chinesa, como aconteceu com a União Soviética
nos anos 70 e 80 do século passado, quando os Estados Unidos, ao provocar a corrida armamentista, levou a um gasto excessivo do orçamento soviético, induzindo a retração da economia daquele país? Da China, não. Uma nova corrida armamentista poderia afetar a economia chinesa e derrotá-la? Antes do Cobori falar, não, né? Porque a China não tem uma corrida armamentista desse nível, né? E como é muita coisa estatal, não é muita empresa privada que está ganhando dinheiro, é outros 500, né? Essa é uma preocupação válida, do Breno. Eu tenho refletido bastante sobre isso e, na verdade, o movimento todo que os Estados Unidos está fazendo, ele está criando esse pré-cenário de Primeira Guerra Mundial, né? Ele está acabando, obviamente, sua hegemonia e seu domínio militar e as suas parcerias militares pelo mundo. O Donald Trump está simplesmente jogando fora, né? Ele está abandonando esses organismos multilaterais, né? E o organismo multilateral militar é a OTAN, né? Ele já está querendo... O que ele vai gerar é exatamente essa corrida agora de potências regionais, como a Europa já sinalizou agora de se fazer o seu rearmamento, né? A sua própria proteção ali. A história ela se repete mesmo, né? Não adianta, né? A gente está aí no ano 25, e aí a ascensão do fascismo na Alemanha, e uma empresa alemã falando sobre se reindustrializar e começar a usar fábricas da Volkswagen para produzir armamento. E não é 1925, é 2025, mas é basicamente a mesma coisa, né? Assim, é muito parecido, cara. Infelizmente é muito parecido, tá? É um processo que está acontecendo agora. O partido de extrema-direita fascista na Alemanha batendo recorde de votos, e a Alemanha falando que quer se rearmar, e a mesma empresa que produzia armamento naquela época falando de reproduzir agora de novo, sabe? Então tá bem da hora, né? A gente sabe muito bem como é que é a Europa quando eles se armam com um monte de fascista no poder, né? Infelizmente a gente sabe, né? Contra ameaças de invasão da Rússia, ele vai está gerando isso em outras regiões, no próprio Oriente Médio, né? Com essas loucuras que ele tem. E você é um especialista nisso, eu te acompanho, né? Quando você fala sobre esse assunto, quando ele está falando de Oriente Médio. Então, eu acho que ele está criando um cenário realmente, e o perigo é esse, de uma nova corrida armamentista, né? Não, mas isso já está acontecendo. Não, isso já está acontecendo na Europa. Já está acontecendo. A diferença do pré-Primeira Guerra Mundial é que hoje as potências são nucleares, né? Então, necessariamente tem que ser uma corrida armamentista de guerra convencional, até porque qual a diferença de ter potência para destruir o mundo uma vez ou 50 vezes se a gente só tem um mundo para destruir, né? Então, eu acho que essa corrida armamentista vai enfraquecer principalmente a Europa, e para mim é bastante claro, mas a China ela tem uma experiência com isso, tá, Breno? Quando ela quis ali se tornar uma potência nuclear, e foi até um dos motivos, né, dessa aproximação dos Estados Unidos com a China, né? A China tinha essa preocupação lá no início da década de 70 com uma possível invasão russa. A Rússia, diante disso, não quis compartilhar ali conhecimentos nucleares com a China, né? E o próprio Kissinger, na época, lá em 71, achou que era uma oportunidade de trazer a China para dentro da sua zona de influência, né, americana. Então, ele foi lá justamente para tentar separar a China da Rússia, né, afastar a China da Rússia e assim, enfraquecer o bloco soviético, e deu certo, né? Acabou com a queda do bloco. Não, mas peraí. O primeiro teste nuclear da China foi em 64, né? A China tinha aí um receio da União Soviética invadir, porque já tinha a União Soviética já tinha invadido a China lá em Xinjiang, eles já tinham se tretado na Mongólia, então já era um resquício do que o Império Russo vinha fazendo na China por décadas. Então rolava essa história, né? Mas a China já tem uma bomba atômica em 64. Os Estados Unidos, inclusive, tinham um plano para bombardear a China antes da China fazer o teste nuclear. Os Estados Unidos tinham um plano para bombardear 5 ou 6 cidades grandes. Pequim, Shanghai, Chongqing, Guangzhou, com armas nucleares para evitar que a China fosse
fosse desenvolver a bomba atômica. Ah, ele está falando de energia... Não, é porque a China já tinha isso desde 66. Então, assim, eu não entendi o raciocínio dele. Existe aí claro que existe, né, um problema da China com a União Soviética, é por isso que a China se aproxima dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos também se aproximam da China. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. E aí os Estados Unidos vem e fala, então, China, tudo bem com vocês? Nós vamos tirar uns embargos aí, tá? A gente vai começar a trabalhar com vocês agora, né? Porque parece que vocês são legais. Então, é uma aproximação dos Estados Unidos. Sempre se trata, né, isso como a China se abrindo para o mundo, quando, na verdade, é o mundo se aproximando da China. É o contrário. Do bloco soviético, que os Estados Unidos está fazendo com a Rússia agora é o que ele fez com a China em 71, né? Ele está tentando se aproximar da Rússia, tentando afastar a Rússia da influência da China, justamente Pode com ser esse também. interesse, né? E abandonando a OTAN, abandonando a Europa, ele está... essa derrubada dos organismos multilaterais vai gerar uma guerra, mas a grande preocupação aí, se você vê bem a estratégia dos Estados Unidos, o primeiro mandato do Trump era o Steve Bannon, né, que era o conselheiro dele, e agora é o Elon Musk, né, dois notórios fascistas, né, não por coincidência são os dois que aparecem aí agora desavergonhadamente fazendo saudações nazistas, então são claramente fascistas Sim, só que o problema agora é que a influência... Elon Musk é fascista, tá? E para quem vier passar pano aqui, que sempre aparecem os fãs do Elon Musk, os amigos do Sérgio Sacani, o cara estava no discurso do partido fascista alemão. Então, assim, né? Quem que anda com fascista? Né? A influência fascista do Elon Musk está ancorada aí com as Big Techs, né? A Big Tech é a que prepara esse terreno para normalizar o fascismo, né? Então, eu acho que essas saudações nazistas, Breno, ela é um teste, né? Eles fazem um teste. Claro, isso é óbvio. Se pegar pouco tempo atrás alguém fizesse isso, era a morte política da pessoa, ela ia ser execrada. E essas duas figuras fizeram, dá uma repercussão. Tem mais gente fazendo. Nós que somos mais críticos. Teve um padre lá que fez. A galera vai testando a água e eles vão vendo a reação. Quando a reação é tipo de boa, pronto. Teve um padre que fez, teve um outro político que fez, naquela CEPAC lá, né, que é aquele congresso de fascista lá que o Eduardo Bolsonaro participa. Teve o Musk, teve o Bannon, teve uma galera já fazendo, cara, e nada acontece, mano. Notamos, mas a grande massa da população que foi preparada justamente, né, com essas plataformas de redes sociais aí para normalizar isso, mostra que isso está se normalizando e isso é uma preocupação. Então, digamos, esse apoio que, principalmente capitaneado pelo Elon Musk a movimentos de extrema-direita na Europa, é uma preocupação, né? Uma preocupação do retorno do fascismo, e o retorno do fascismo vai levar justamente a isso, essa preocupação sua dessa nova guerra armamentista, corrida armamentista das nações fascistas, nacionalistas, de um modelo capitalista que necessita, obviamente, de uma... Então, teve Ô cidadão. O cara vem na minha live e fala, o Bolsonaro vive. Então, isso é um fato, né? Ele vive, infelizmente. Mas aqui você não vai se criar, né, cidadão? Tchau, né? Você tá de sacanagem, irmão. Tchau, mano. Tchau. Deus te abençoe. De uma busca incessante por mercado, por recurso natural, por exploração econômica. Então, a preocupação é esse cenário perfeito, justamente, para a gente ter aí novas guerras, talvez não mundiais, mas novas guerras regionais, corridas armamentistas e investimento, né? Então, a sua preocupação aí com a China, eu acho que ela já passou por isso, viu, Breno? Ela passou por isso justamente lá na década de 70, tanto que existia uma corrida armamentista do mundo. Se a China for forçada. Tá bom. O Cobora agora ele tá só se repetindo, né? Mas é isso aí, gente. Ele não sabe. Infelizmente, a história está se repetindo, né? E esperamos que não acabe da mesma forma que foi com a Segunda Guerra Mundial, né? Porque dessa vez é uma guerra mundial onde muita gente tem arma nuclear.